Vou pedir para o ministério estar fazendo um som de fundo, tá bom? Então deixar o Espírito Santo. Hoje eu quero fazer a oração novamente, né, no latim. Mas antes disso, vamos já deixar a palavra que nós vamos ler. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 14, seguintes. Colossenses capítulo 2, versículo 14, seguintes. Página da Bíblia Ave Maria, para você que não está preparado para a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, 1509. Colossenses 2, 14 e 15. Então hoje eu vou estar fazendo a oração em latim, que é a oração exorcística da igreja. Os padres exorcistas da igreja, eles fazem essa oração, e no ritual de exorcismo da igreja, geralmente se usa o latim, porque o latim é uma língua sagrada da igreja, é a língua oficial de Roma, do Vaticano. E o latim, depois do Concílio Vaticano II, ele deu uma perdida. Os padres, como deram uma esquecida do latim, e agora o Espírito Santo está trazendo de volta ao mistério do sagrado, desta língua sagrada que é o latim, que é a língua que está aí longos e longos séculos, que foi lapidada, e que é uma língua exorcística contra o mal. Então geralmente eu gosto de começar com a oração em latim, né, porque é uma oração de combate direto contra todo principado e potestade maligna. E hoje eu quero começar rezando o credo, que é uma oração que muitos cristãos morreram por causa da fé, aquilo que nós cremos. E também a oração de São Miguel Arcanjo em combate, em ordem de batalha. Então que nós ficamos assim, né, nesse espírito, para escutar a palavra e escutando esta oração belíssima. Pessineo crucis de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Credo in Deum Patri onipotente, Creatori Celi et terra, et in Jesum Christum Filium eius unico, Domino nostrum, qui conceptu est de Spiritu Sancto natus ex Maria Virgine, passus sob Pôncio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia de resurrexit a mortus, ascendet ad celos, sedente ad texteram de patris omnipotentes e de venturus est iundicare, vivos et mortus. Credo in spiritum sanctum, sancta ecclesiam catholicam, sanctorum communione remissione peccatorum carnis, resurrectione vitam aeternam. Amém. Sanct Micael Arcangele, defende-nos in prelio contra nequícias et insídias diaboli, estud presidio imperiti illi Deus, supplices deprecamo, tu que príncipes milícias celestes, Satana aliosque espíritos malignos, qui ad perditione animarum pervagatum immundo divina virtute infernum detrude. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós nesta noite, nestes termos. Colossenses capítulo 2, versículo 14 seguintes. Cancelado o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam,
aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz, expoliou os principados e potestade e expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aplaude esta palavra de poder. A palavra está dizendo que foi cancelado o documento escrito contra nós. Que documento é esse? Satanás tinha o documento do pecado do primeiro homem, de Adão e Eva. E essa carta era como a carta que estava na mão de Satanás, que acusava a humanidade. E somente o Filho de Deus conseguiu romper, comprar novamente o homem a preço do seu sangue, vencendo pela cruz de Cristo. Então a palavra diz que expoliou os principados ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Então a cruz, ela é a grande vitória da igreja. Por isso o demônio não suporta a cruz de Cristo. Ele não suporta o mistério da cruz e tenta arrancar de cada coração católico. Então, o documento que nos acusava foi cancelado. Nós somos libertos pelo sangue de Cristo. Agora, claro, a partir do momento que eu tomo posse desse preciosíssimo sangue, a partir do momento que eu tomo posse que esse sangue faz parte da minha vida, que esse sangue faz parte da minha história, e nós somos assumidos no batismo como filhos da igreja, como filhos de Deus. E por isso, quando os jesuítas evangelizavam o Brasil no período colonial, na época dos índios, e ele saía batizando, naquela época havia muitas manifestações diabólicas com muitos índios, porque também cultuavam outros deuses. Imagine, eles comiam, tinha índios que comiam carne humana de uma tribo a outra, adorava outros deuses. Então o demônio tomava conta, então se batizava muito, pregava sobre o Cristo e se batizava, e com o batismo se diminuía as manifestações diabólicas de Satanás. E nós temos a experiência como missionário da igreja, que há casos que pessoas que não foram batizadas, que haviam contaminações, manifestações diabólicas, e a partir do batismo, a manifestação diabólica de Satanás parou, sumiu. Ou seja, a eficácia do batismo. E aí nós percebemos a doutrina errada de outras igrejas, de outras seitas, que pregam que não, só quando fica grande que vai batizar. Isso é um erro doutrinário, isso é um erro suscitado pelo inimigo para contaminar mais e ter mais força sobre as pessoas. A palavra de Deus diz em João 10:10 que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Satanás era um anjo de luz, Lúcifer era um anjo de luz. A palavra diz lá em Isaías capítulo 14, versículo 12: então caístes do céu, astro brilhante, filho da aurora. Ele era o filho da aurora, por isso a palavra Lúcifer. Então ele era um anjo de luz, então ele se rebelou do céu, não querendo estar submisso à vontade de Deus. E a palavra de Deus no Apocalipse capítulo 12 fala que com sua cauda ele arrastou uma terça parte das estrelas do céu. Uma terça parte dos anjos foram arrastados pelo poder do mal, de Satanás. A palavra de Deus diz, onde vai falar em Ezequiel capítulo 28, no versículo 14, a palavra fala que ele era um querubim
diante do trono de Deus, um querubim de adoração. Então ele era um querubim que adorava a Deus, que estava sob os cuidados de Deus, e ele se rebelou. E a palavra de Deus diz, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos travaram o combate com o grande dragão, a antiga serpente, e eles não prevaleceram no céu e foram expulsos. O versículo 12 do livro de Apocalipse, do mesmo capítulo 12, vai falar: cuidado, ó céu e terra, porque Satanás desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que pouco tempo ele tem, então ele procura cada vez mais levar as almas para o inferno, levando pelas músicas hoje profanas, músicas impuras, por programas, por meio de comunicação, por televisão e tanto por desenhos. Tinha uma criança que estava com um problema e ela tinha pesadelos. Essa criança tinha pesadelo e começou a ter visões em casas estranhas. E aí chamou um rapaz que era da renovação aqui de São Paulo, que trabalha muito nessa área, o Sebastião. E ele foi orar por essa criança, e no momento da oração ele perguntou tudo, e essa criança assistia a certos tipos de desenhos satânicos, com muito sangue, muita violência. E depois que fez a oração, e que tirou esse tipo de desenho da criança, a criança não teve mais nenhum pesadelo e não foi mais atormentada. O demônio tem entrado por desenhos para pegar os nossos filhos. O demônio tem entrado por filmes para pegar os nossos filhos, pela música para pegar os nossos filhos. Então o pai tem que ter cuidado do que o filho assiste, do que o seu filho está participando, do que ele está jogando. Os videogames hoje também muito violentos. Teve um jovem esse ano em Salvador, ele jogando videogame e ia muito mal na escola. A avó tirou o videogame dele. Esse jovem ficou de tal maneira possesso pelo mal, a ira tomou conta dele, que ele foi na cozinha, pegou uma faca e matou a avó com facadas, por causa de videogames. Então nós temos que ter um cuidado, a cautela. O inimigo, ele é astuto, ele vai entrando nas mínimas coisas e tentando roubar aquilo que é de Deus, roubar aquilo que é sagrado, aquilo que é bendito, tentando manchar o templo do Espírito Santo. Tatuagens. A palavra de Deus fala lá no Levíticos capítulo 19, contra tatuagens. Vai falar: não farei figuras nenhuma em vosso corpo. Tinha um jovem que ele escutava rock e tinha uma contaminação terrível com o inimigo, e ele escutou a palavra e começou a participar da igreja. E um dia um frei franciscano estava rezando por ele, e o demônio manifestou nele. E ali no meio da oração o demônio não ia embora, e o sacerdote teve o discernimento do Espírito, e ele tinha tatuagem nos corpos, e o sacerdote ia passando o óleo ali sobre ele, água benta, sobre cada tatuagem. O demônio foi embora quando ali fez a renúncia em cima da tatuagem que era na sua perna, na sua batata, na panturrilha, onde tinha a imagem do rosto de Satanás sobre esse jovem. E quando fez ali a renúncia da tatuagem e a oração, o demônio foi embora do jovem. O demônio tem entrado pelas mínimas coisas. Esse jovem era roqueiro, foi tirar de casa os cartazes, os pôsteres de rock. Quando ele foi na sua casa tirar o cartaz,
o demônio segurou a mão dele e ele não conseguia arrancar os cartazes. E depois que ele fez uma oração, rezou a Ave Maria, o Pai Nosso, então ele conseguiu ter força e arrancou todos os cartazes e renunciou a Satanás. O inimigo tem agido no nosso meio, ele tem pegado as pessoas, mas a palavra do Senhor diz em Tiago 4:7, resisti a Satanás e ele fugirá de vós. É necessário você fazer resistência. Você não precisa ter medo de Satanás, não precisa ter medo do inimigo, porque você tem Jesus Cristo como seu Senhor. Você tem Deus como seu Senhor. A partir do momento que, se você tiver tanto medo do inimigo, você está colocando mais a sua confiança no inimigo do que no Deus que você serve. Então você não pode, e é um engano de Satanás, do inimigo, querer colocar que você tenha medo dele, tenha medo de mim. Eu conheço, partilhando com muitas pessoas que eram da igreja, que participavam da renovação, do ministério de cura e libertação, que o inimigo colocou medo nessas pessoas, que quando eles estavam buscando Deus, o inimigo atingia a sua casa, e ela se acomodou e falou: não vou mais buscar a Deus com força, porque o inimigo, ele me contra-ataca em casa, então eu me recuo. Ou seja, o inimigo conseguiu o objetivo dele, fazer com que a pessoa recuasse, do combate. Então, ele tem pegado a muitas pessoas com medo. O espírito de medo não vem do Senhor, não vem de Deus. Nós temos que colocar a nossa confiança em Jesus, em Deus, colocar a nossa vida em Deus, clamar o preciosíssimo sangue, sempre muito importante, o sangue de Cristo. Oração de combate, clamamos as chagas de Cristo, pelo preciosíssimo sangue de Cristo contra o mal. É um exorcismo, é uma oração. Quando nós clamamos o sangue de Jesus, os inimigos são dissipados, Satanás bate em retirada. O inimigo é invejoso. A palavra de Deus diz no livro de Sabedoria, capítulo 2, versículo 24, que foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Então o demônio teve inveja dos homens, daquilo que Deus fazia pela humanidade, e ele, com inveja, a morte entrou. Adão e Eva caiu pela sua sedução, e eles foram tragados pelo mal. Nós temos que resistir. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 4, versículo 27, vai falar: não deis lugar ao demônio, ao inimigo. Quantos católicos têm dado lugar? Como que eu dou lugar, irmão? Quando você não reza, quando você não tem uma vida sacramental, quando você está no pecado. O padre Gabriel Amorti diz que quando uma pessoa está em adultério, deixou a sua esposa, saiu de casa, ou seu esposo, e foi viver com outra pessoa, e o casamento dele foi feito dentro da igreja, e aquela pessoa está vivendo em estado de pecado, e se aquela pessoa está sob uma influência maligna, o demônio está manifestando, fazendo coisas com aquela pessoa, se vai para clamar, para fazer um ritual de exorcismo, com o padre Gabriel Amorti, ele diz assim, que ele não pode fazer a oração enquanto a pessoa não se reconciliar com o Senhor. Ou seja, ou volta para o matrimônio e vive com a pessoa que é casada, ou viverá castamente, sem pessoa. Caso contrário, o padre exorcista ou a pessoa que ministra a oração dela não terá força, porque ela está em pecado grave. O demônio está ali sob influência. Por isso hoje nós vemos a sociedade tão contra-atacada no matrimônio, na família. E por o inimigo que tem colocado as pessoas para viverem no pecado como se fosse a coisa normal.
Não, hoje tudo é normal, até mesmo padres que falam. Alguns padres, não todos, mas aqueles que não estão segundo a doutrina da igreja, falam, não, eu acho que nós temos que se abrir para casamento de segunda união, para isso, para aquilo, e tantas realidades. O inimigo tem enganado a muitos, nós temos que estar vigilantes. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário está ao vosso derredor, rugindo, procurando devorar como um leão. Ele procura te devorar, ele procura analisar você, aonde você é fraco, aonde você tem dado brecha, aonde você tem deixado o inimigo agir. É necessário estar vigilante. Onde você trabalha, você precisa ter uma vida de oração. Esses dias uma menina me procurou lá em Salvador. Sempre participo da missa lá no mosteiro. E ela veio e me procurou com um olho, uma olheira profunda, os olhos vermelhos de cansaço, uma pessoa acabada. Sabe quando você vê uma pessoa que está acabada, sem dormir? E ela falou: irmão, eu estou trabalhando e no meu serviço há muitas pessoas espíritas do candomblé, e também há uma pessoa também da maçonaria. E essa pessoa da maçonaria me ameaçou, ela não gosta de mim, e ela me ameaçou. E essa pessoa da maçonaria fez um feitiço para destruir ela. Um feitiço para deixar ela mesmo destruída, para matar ela, para destruir ela total e ela sair do emprego. E ela já tinha vários dias que não dormia. E ela tinha vários dias que estavam tendo visões, assim, alguns vultos pretos, algumas coisas esquisitas acontecendo com ela. E ela falou: irmão, você pode fazer a oração por mim? E eu comecei ali, todo dia ela ia na missa, e ali eu fazia oração por ela. Com 15 dias de oração, acompanhamento, ela voltou a dormir, parou as visões sobre vultos, e ela estabeleceu a sua vida espiritual. Claro, não só isso, ela buscou muito mais na sua vida espiritual. Não foi só essa oração, é mais dela, é mais da busca de pessoa. Não é tanto da pessoa do padre que reza, ou do missionário, ou do consagrado, mas a vida da pessoa em si deve partir dela, da busca dela. E ali rezando por ela, e o poder de Deus foi tão grande, porque assim, aquele ditado tem um fundo de verdade, onde o feitiço vira contra o feiticeiro, porque o demônio foi invocado, e a partir do momento que o demônio foi invocado, se ele não consegue destruir a pessoa, ele volta para destruir a própria pessoa, porque ele foi invocado. E ele tem um direito, a partir daquela invocação, para destruir a vida da pessoa. E a partir do momento que ele fez isso, o demônio veio sobre a vida dele, e aquele homem foi ficando magro, aquele homem foi ficando sem dormir, aquele homem entrou num cansaço profundo, e aquele homem saiu do emprego que ela tinha feito para mandar a pessoa para que saísse do emprego, se voltou contra ele. E ele parou no fundo do poço. Aquela pessoa, não sabemos nem como está, porque perdemos todo o contato, porque ele saiu do emprego, mas ela conseguiu a vitória. Por quê? Porque orava, porque procurou as armas da igreja. A igreja, essa é uma área que poucas pessoas trabalham, essa área da libertação. A gente procura, sabe o quanto que é difícil achar um padre que faz esse tipo de oração, de cura, de libertação, padres exorcistas, mas em cada diocese tem um padre exorcista, e as dioceses têm trabalhado para isso no Brasil, e têm colocado, instituído padres exorcistas, e nós temos que procurar os membros da igreja. Outra coisa satânica,
Quando a pessoa está sendo atormentada pelo demônio, pelo inimigo, essa pessoa começa a entrar no desespero. Procura a igreja, ela não quer a coisa que se resolva imediata. E muitas vezes começa a procurar outras coisas, agravando o seu estado espiritual. Os exorcistas da igreja, Padre Gabriele Amorte, que ele é o exorcista oficial de Roma, ele fala que existe casos, e nós temos acompanhado isso de perto, que com uma oração o inimigo ele vai embora e nunca mais volta. A partir do momento que a pessoa está em estado de graça, de santidade. E existe casos que ele está rezando há 15 anos, fazendo o rito de exorcismo, e o demônio ainda permanece. Ou seja, é mistério de Deus, né? Às vezes o inimigo, ele foi enviado para santificar a alma. Deus, ele usa, Santo Agostinho fala que Deus tira um bem maior de todo o mal. O mal é permitido por Deus porque Deus tira um bem maior em cima dele. Senão Deus não permitiria nenhum mal. É porque Deus tira um bem maior de todo o mal. Então o que acontece? As pessoas não resolvem o seu problema imediato e vai consultar outras coisas, agravando. Tinha uma mulher que era católica e que foi enganada e começou a ir para seitas, foi para o espiritismo, depois foi para Chechenoé, depois foi para igrejas pentecostais, por último ela estava na Universal. E aí ela decidiu ir para a missa, uma missa com o padre. E aí o padre fazia orações, né, de libertação, e toda a missa que ela estava, o demônio manifestava nela. E eu estava nessa época fazendo um plantão de oração nesta paróquia. E aí essa mulher estava com o braço engessado. E nós atendemos o caso dela, escutei toda a história dela e começamos a fazer a oração. Quando estávamos fazendo a oração por ela, quando falou, nós repreendemos todo o espírito da Universal, do reino de Deus, o demônio manifestou na hora na mulher. Na hora manifestou na mulher. Porque a Igreja Universal, essa seita, ela é uma mistura de protestantismo, espiritismo e catolicismo. Eles misturam tudo que eles podem para atrair o povo, porque o único objetivo deles é o dinheiro, é arrancar o dinheiro do povo. E o que acontece? Ela foi na Universal e ela pegou uma contaminação terrível. E nós começamos a fazer, orei por ela e falei, quinta-feira que vem você vem na igreja. Você tem alguma coisa que você ganhou da Universal? Tem, eu tenho um óleozinho de lá, o envelope da Fogueira Santa também está lá em casa, tem uns mandamentos, algumas coisas lá dos mandamentos. Eu falei, traga tudo que é da Universal que nós vamos rezar por você. Ela chegou no plantão, quinta-feira, quando ela sentou, que ela trouxe, que eu levantei para fazer a oração, quando eu botei a mão na cabeça dela, o demônio manifestou, e sabe o que o demônio disse? Ele falou, me dá o meu envelope aqui, me dá o meu envelope, me dá minhas coisas. O demônio falou assim dos objetos da Universal. E eu comecei a orar por aquela mulher, oramos pela libertação dela. Ela passou por algum tempo, foi liberta, conseguiu a sua libertação. E depois que eu orei por ela na quinta-feira, ela foi. E outra, ela estava com o braço, com o dedo quebrado, que tinha trincado. Eu perguntei, por que seu braço está quebrado, irmã? O que aconteceu na sua mão? Não, eu quebrei o dedo. Como é que foi isso? Não, os pastores da Universal pegou,
torou meu braço lá quando eu estava manifestando lá o inimigo lá. Torou o meu braço, quebrou o meu dedo. Eu falei, vixe, os pastores agora estão lutando jiu-jitsu. E aí eu orei por ela. E aí ela uma semana foi no médico. E aí quando ela foi no médico, ela pegou e sentiu no coração. Ela tinha que ficar mais ou menos ainda um mês com o gesso. Ela pegou, foi no médico e sentiu vontade de tirar o gesso. Mas o médico falou, não, mas não é a hora, mas eu quero tirar. E aí ela insistiu, aí o médico tirou. Quando tirou, ela tinha tirado a chapa e mostrou lá que estava trincado. Quando ela tirou, que ela viu o dedo dela, o osso tinha sido restaurado e o osso tinha voltado para o lugar, ela tinha sido curada no nome do Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus. Pode aplaudir para valer esse Deus maravilhoso. Então o inimigo tem agido. O inimigo também age por traumas. Isso eu estou falando. Esses testemunhos são coisas que acontecem no meu ministério, que a gente acompanha, né, orando pelas pessoas, vendo cada caso de que tem acontecido. Uma vez eu no plantão de oração atendendo, aí veio uma mãe e trouxe o seu filho. Um filho de 7 anos de idade. Eu falei, qual é o problema do seu filho? Ela falou, ele tem síndrome do pânico. Ele não consegue sair de casa, ele não consegue ir para o colégio se eu não estiver com ele. Tudo ele entra em pânico. Entrar em carro ele entra em pânico. Ônibus ele entra em pânico. E ela foi contando. Geralmente cada caso nós temos que descobrir. Isso o padre Rufus, ele sempre falava quando vinha no Brasil. Que nós temos que descobrir qual é a causa daquela ação maligna. E a síndrome do pânico que ele estava sentindo era uma ação maligna de Satanás. Eu falei, então vou rezar por ele. E comecei a rezar. Quando eu coloquei a mão que comecei a rezar, a boca dele entortava, vinha para o lado, entortava, ele ficava feio como opressão. O demônio não manifestava nele, mas ele sentia uma forte opressão maligna. E eu rezei por ele, falei, semana que vem você vem, a gente vai rezar. E aí, conforme eu ia partilhando, eu descobri qual era a causa por onde o demônio tinha entrado na vida daquela criança. O que aconteceu? Quando ela estava grávida, ela passou um carro e buzinou. Ela tomou um susto. No susto que ela tomou, a criança foi afetada. E a criança, pelo susto que ela tomou, traumatizou. E o demônio entrou por aquele susto naquela criança. E o que acontece? Comecei a rezar por aquela criança em cima daquele trauma. Buzina, a criança não podia escutar de jeito maneira. E comecei, aí fiz 4 orações, em 4 semanas em cima, e a criança foi liberta, e o mal foi embora, e ela não tinha mais problema nenhum. Então nós temos que descobrir qual é a raiz. Pessoa que às vezes pisou no espiritismo uma vez. Eu conheci uma mulher que ela só pisou, ela foi uma vez na casa de Umbanda, e o demônio toda vez manifestava nela na igreja. Uma vez que ela tinha pisado na casa de Umbanda. Então nós temos que ter cuidado onde nós pisamos, onde o povo vai, o que faz, porque o inimigo age. Às vezes ele está na casa de uma maneira, a infestação é quando o demônio ele está em objetos, ele está nos animais, ele está ali nos objetos da casa, nos móveis. Às vezes quando, por exemplo, tem casas que tem bicho, começa a aparecer muita barata, começa a aparecer muito rato, muito inseto. Às vezes muitas dessas coisas é a casa que está com infestação. Então você tem a autoridade de fazer oração na sua casa. Esse livro, cadê o livro? Aqui.
Esse livro de orações selecionadas tem a oração de exorcismo, que você pode rezar na sua casa para você mesmo. Tem aqui, você pode fazer essa oração, e você pode rezar na sua casa e jogar água benta e sal exorcizado, pedir para o sacerdote que trabalha nessa área, pedir para que o sacerdote abençoe a água, abençoe o sal, se for exorcizado, melhor ainda, e jogar na sua casa, para que o inimigo bata em retirada, para que ele corra, que ele fuja. Nós temos, meus irmãos, que estar na presença de Deus. O inimigo tem agido fortemente na nação brasileira, porque ela tem se distanciado dos caminhos do Senhor. Nós temos que voltar a caminhar na palavra de Deus, voltar a caminhar na presença do Senhor. Ele tem pegado tantas e tantas pessoas jovens, tem pegado pela droga. O inimigo tem agido muito na droga, na dependência química. E eu fui uma vez, estava na casa de recuperação, e chamei um missionário, o Anderson. Falei: Anderson, vamos rezar por jovens aqui, pelos dependentes na casa de recuperação. Tinha 17 jovens na casa de recuperação. Nós íamos chamando um por um, e cada jovem que nós orávamos, o demônio manifestava. Todos os 17 que era dependente químico, todos os 17 manifestou. Por quê? Pela mentira. O dependente é muito mentiroso. Pela a droga, pelo roubo. Muitos às vezes eram envolvidos no tráfico, assassinato e tantas histórias macabras do dependente. Às vezes muito xingamento, palavrão. O demônio, tudo isso ele vai se apropriando. Maria Gabriela, aqui de São Paulo, uma mulher muito espiritual, que também trabalha nessa área da libertação. Um dia ela entrou numa casa e o demônio estava manifestado na pessoa. Quando ela entrou na casa, Deus abriu a visão dela espiritual, e ela via na casa palavrão, por toda a casa, palavrões, nomes feios. E aí ela percebeu, quando ela foi ver, perguntou: vocês xingam muito aqui? Eles falaram: xingamos. E fez a oração pela mulher, fez um trabalho de renúncia. A mulher renunciou, fez o propósito com Deus, e o demônio estava manifestando nela. Sabe por quê? Porque ela estava xingando constantemente, chamando o diabo para casa. Minha vida é um inferno, e palavrões absurdos, a ponto que o demônio se apossou, de tanto que ela xingava, falava muitos palavrões. Então nós temos que nossa boca deve ser um louvor para Deus. A nossa boca deve ser pura, santa, sagrada, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Então nós temos que ter o discernimento. As pessoas não percebem, o inimigo vai entrando nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas o inimigo ele vai se apoderando. Eu peguei um caso também de uma menina, que o inimigo sempre manifestava nela. E ali eu ia sempre orando nos nossos retiros, ela sempre caía, e sempre rezando por ela. E aí eu descobri que ela não aceitava a morte da avó. A avó tinha morrido, e ela ficou com raiva de Deus, e ela foi criando aquela raiva e não aceitava de maneira nenhuma a morte da avó. O que aconteceu? O demônio começou a atacar ela, porque ela tinha brecha e não aceitou a vontade de Deus. Tudo nós temos que aceitar a vontade de Deus. Estamos doentes? Louvado seja o nosso Senhor. Estamos na prova? Louvado seja o nosso Senhor. Estamos passando dificuldade? Louvado seja o nosso Senhor. Tudo nós temos que glorificar, porque o demônio ele vai se apropriando de cada palavra sua, de cada ação sua, de tudo. Quando ela aceitou conduzir na oração,
que ela aceitou, e eu falava, você precisa aceitar a vontade de Deus na sua vida. Enquanto você não aceitar que sua avó foi levada daqui da terra para o céu, e aceitar a morte da sua avó, você vai ser atormentada pelo mal. E aí, ela com o tempo, ela aceitou a vontade de Deus, e aí depois nunca mais teve problema nenhum. Então o problema que vai acontecendo na nossa vida é muitas vezes a nossa própria ação, a nossa própria brecha que nós vamos dando, e o inimigo ele vai trabalhando em cima da brecha. Tinha uma mulher que eu fiquei um ano acompanhando essa mulher, e toda vez o inimigo também pegava ela. E aí eu fui acompanhando e demorei a descobrir qual era a causa. E depois eu descobri que o pai dela era um pai muito bruto, e um pai que era muito bruto, muito cheio de ira, e que maltratava ela profundamente. O que aconteceu? Ela foi criando raiva e ira do pai, e o inimigo entrou por essa ira do pai. Então aí o inimigo começou a pegar ela pela ira que ela tinha do pai, que o pai era muito bruto. Ela falou, como é seu pai? Ela falou, meu pai é um cavalo. Aquele senhor do antigamente, um cavalo, um homem bruto. E aí um momento eu fiz uma oração de cura interior, e fiz um momento de levando a ela a perdoar o pai, a se ver naquela situação e perdoar o pai. Quando ela perdoou o pai, o inimigo foi embora, e ela não teve mais nenhum problema. Maria Gabriela tem falado que a maioria dos casos de manifestação no nosso meio do povo de Deus é por causa de falta de perdão. A falta de perdão é profunda, por isso que Jesus ensinou, Mateus capítulo 6, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Jesus ensinou a oração do perdão. Aquela pessoa que não perdoa, ela já está com uma brecha e corre um perigo profundo do inimigo ali e se apropriando da vida dela. Então, que nós possamos estar vigilante.